Eu sei o que é deitar a cabeça no travesseiro e sentir o peso das dívidas, o medo do amanhã, a humilhação de não ter o suficiente. Eu sei o que é trabalhar, orar, fazer tudo certo e mesmo assim ver o dinheiro escorrer pelos dedos como areia fina. Quantas vezes você já olhou para o céu e perguntou: Senhor, por que minha vida financeira não anda? Por que essa escassez parece me perseguir? Você não está sozinha nessa luta, Vini. Milhões de pessoas de fé, pessoas boas, trabalhadoras, que amam a Deus, vivem essa mesma angústia. Mas eu estou aqui hoje para te dizer algo que vai mudar a sua perspectiva para sempre. A culpa não é sua. E o mais importante, existe uma saída. Existe um segredo, uma chave poderosa que Jesus deixou na Bíblia, mas que por algum motivo quase ninguém percebeu. É como um tesouro escondido à vista de todos, uma revelação sutil que passa despercebida aos olhos apressados. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Uma oração forte, esquecida, ignorada, engavetada, que o próprio Jesus nos deixou. E um versículo específico que é como uma chave espiritual. Uma chave que, quando usada da forma certa, abre portas que estavam trancadas há anos na vida financeira de muita gente. Você já sentiu que está fazendo tudo, mas o dinheiro não vem? Que os boletos se acumulam, as cobranças chegam, as dívidas viram correntes? Se você respondeu sim, prepare-se. Porque o que você vai ouvir hoje não é apenas mais um vídeo, é um chamado, um código escondido na palavra que vai fazer você olhar para a sua vida financeira com outros olhos a partir de hoje. É a promessa de que a abundância é uma herança e não um luxo. E que a libertação financeira não é um sonho distante, mas uma realidade que Deus já preparou para você. Comente agora mesmo: eu recebo minha libertação financeira. Deixe essa semente de fé ser plantada. A verdade é que a nossa vida financeira, muitas vezes, reflete batalhas que não são visíveis aos olhos. Não se trata apenas de quanto você ganha ou gasta, mas de princípios espirituais que, quando ignorados, podem travar a sua prosperidade. É como um agricultor que ora todos os dias por uma boa colheita, mas esquece de plantar a semente. A fé dele é sincera, mas o milagre não acontece porque a ação não foi feita, porque o princípio não foi ativado. Muitos de nós vivemos com medo, com palavras negativas que proferimos sobre a nossa própria vida, sem perceber que estamos criando bloqueios espirituais. A religiosidade, por muito tempo, tentou separar Deus do dinheiro, como se ser pobre fosse sinal de santidade, como se o céu e a prosperidade fossem coisas que não combinam. Mas a Bíblia, quando lida com entendimento e revelação, mostra o oposto. Ela revela que a pobreza é escravidão, que as dívidas são correntes que nos prendem e que a abundância é, sim, uma herança divina. Jesus, em sua sabedoria infinita, falava por parábolas. Ele nunca jogava uma informação de forma fria e direta, como se estivesse dando uma aula de matemática. Ele contava histórias, usava metáforas, provocava o pensamento, queria que as pessoas buscassem a verdade com o coração atento, com a alma faminta. E foi exatamente isso que aconteceu com uma das instruções mais profundas que ele deixou sobre o dinheiro. Uma instrução que muitos leram e não entenderam, ouviram, mas não escutaram. Ele deixou sinais, deixou palavras específicas sobre dinheiro, mas a maioria das igrejas não ensina. A maioria das pessoas lê e passa direto. E é aí que está o grande problema. Porque quando você ignora um princípio espiritual, você também ignora a colheita que esse princípio pode gerar. A sua vida financeira pode estar travada não por falta de esforço, mas por um princípio espiritual que não foi ativado. O inimigo sabe o poder que há em certas verdades, e por isso ele tenta escondê-las, ou ao menos distrair você delas. Mas hoje,
Essa distração vai acabar. Você vai entender que o milagre não começa quando o dinheiro chega. Ele começa quando você muda sua postura diante de Deus, quando você ativa a fé com a ação correta. Você vai aprender a plantar a semente da prosperidade, a oração que Jesus ensinou, que quando feita com entendimento e fé, pode ativar portas de provisão, oportunidades e até milagres financeiros. Prepare seu coração, porque a revelação que vem agora é para quebrar as correntes da escassez e te conduzir à abundância que Deus planejou para você. Agora, prepare-se para a revelação de 2 versículos que são chaves mestras para a sua libertação financeira. O primeiro, muitos leem, mas poucos compreendem a profundidade de sua aplicação na vida financeira. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, Jesus diz algo que a maioria ignora, mas que é um código espiritual poderoso para a prosperidade. Ele fala sobre o uso das riquezas, sobre como lidar com o dinheiro e, mais do que isso, ele mostra que existe uma forma de atrair amigos com os recursos que se tem, ou seja, usar o dinheiro como instrumento de bênção e não como prisão. E é nesse trecho que ele solta uma frase que, quando compreendida, pode virar uma chave na vida financeira de qualquer pessoa. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Muitos leem e pensam, isso é só sobre honestidade. Mas tem algo muito mais profundo aqui. Jesus está dizendo que existe uma lógica espiritual nas finanças, que a maneira como você trata o pouco que tem hoje, mesmo que seja quase nada, define o quanto você vai receber depois. Isso é espiritual, é uma senha invisível. Tem gente que diz, quando eu tiver mais dinheiro eu vou ajudar as pessoas. Mas Jesus está dizendo, começa agora, mesmo com pouco, mesmo com um pouco de fé, um pouco de recurso, um pouco de esperança, porque quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Esse é um dos maiores códigos espirituais ignorados pelas pessoas, porque muitas estão esperando ter muito para começar a fazer algo, mas é exatamente o contrário. Você, com o pouco que tem hoje, mesmo que seja só uma oração de fé, mesmo que seja só um versículo anotado num papel, mesmo que seja só uma atitude simples, como compartilhar um vídeo com alguém, já age como alguém fiel. Então você se alinha com essa promessa. E o segundo versículo, Vini, é um que foi desprezado, esquecido, mas que contém um poder inacreditável quando você o coloca em prática com verdade. Ele está em Deuteronômio 8:18 e diz o seguinte: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Você entendeu o que foi dito aqui? Deus não apenas permite que você prospere, Ele te dá a força, a capacidade espiritual, emocional, física, criativa, para que você adquira riquezas. Isso não é pecado, isso não é vaidade, isso é aliança. Está escrito claramente, Ele te dá força para conquistar riquezas, para confirmar a aliança que fez com seus filhos. Isso significa que a sua prosperidade é uma prova viva de que Deus cumpre suas promessas. Quando você vence as dívidas, quando você conquista a estabilidade, quando você tem fartura para dar aos filhos e ajudar o próximo, isso glorifica a Deus, isso confirma que Ele é um pai de aliança. Mas olha o segredo escondido aqui. O versículo começa com "Antes te lembrarás do Senhor teu Deus". Ou seja, a memória espiritual antecede a prosperidade prática. Antes de receber, você precisa reconhecer. Antes do dinheiro vir, a gratidão e a aliança precisam estar firmadas. E para selar essa verdade, temos a promessa de Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Veja só a junção dessas duas promessas. Deus dá a força para conquistar riquezas, e essa riqueza vinda dele não traz dor. Isso muda tudo, Vini, porque a partir daqui você entende que o problema não é a falta de dinheiro,
É a falta de fidelidade ao princípio. O milagre não começa quando o dinheiro chega. Ele começa quando você muda sua postura diante de Deus. E é aí que a oração esquecida, quando feita da forma certa, começa a movimentar o invisível. Agora que você já tem a base, a revelação dos versículos que poucos leem com a atenção devida, é hora de ativar a oração que Jesus deixou, a oração que vai movimentar o céu a seu favor e trazer a libertação financeira que você tanto busca. Essa oração foi ensinada por muitos dos nossos pais na fé e é baseada não apenas nesses versículos poderosos, mas na declaração de que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Junte tudo isso numa oração viva, uma oração que você vai repetir 3 vezes ao dia, durante 3 dias seguidos, e observe o mover de Deus na sua vida. Essa é a oração da memória da aliança para quebrar dívidas e atravessar para a prosperidade. Senhor, meu Deus e Pai, hoje eu me lembro de Ti antes de qualquer solução, antes de qualquer dinheiro, antes de qualquer milagre. Eu Te coloco no centro da minha vida. Tu és aquele que me dá força, força para acordar, para trabalhar, para lutar, para sonhar, para vencer. Não é o governo, não é o chefe, não é o banco, não é a sorte. É o Senhor quem me dá capacidade para adquirir riquezas. E se essa força vem de Ti, então minha aliança está de pé. E se minha aliança está de pé, eu rejeito agora toda escassez, toda dívida, todo medo do amanhã. Eu declaro que sou filho da aliança. E como está escrito, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então eu recebo essa bênção. Eu declaro com fé que as riquezas virão para mim como prova do Teu favor. As dívidas vão cair uma por uma. O dinheiro vai chegar de forma inesperada, justa, honesta e suficiente. O Teu nome será glorificado na minha vida financeira e a Tua promessa será lembrada por todos que virem o que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Amém. Essa é a oração, Vini. Essa é a chave espiritual que muitos ignoraram e agora ela está nas suas mãos. Mas atenção, não basta ouvir e se emocionar, tem que aplicar. Durante os próximos 3 dias, você vai separar 3 momentos do seu dia, manhã, tarde e noite, e vai orar isso em voz alta. Não ore mentalmente, não leia apenas. Ore, fale, declare, porque a palavra tem poder quando sai da boca. É isso que ativa o mundo espiritual. E tem mais. Além de orar, você vai escrever o versículo de Deuteronômio 8:18 num papel pequeno e vai dobrar esse papel com reverência, como se fosse um pacto. Coloque esse papel dentro da sua carteira ou da sua Bíblia ou onde você guarda seu dinheiro. Toda vez que olhar para ele, repita: o Senhor me dá força para adquirir riquezas. A bênção dele enriquece e não traz dores. Você vai perceber que com o passar dos dias, seu coração vai começar a mudar, sua mente vai clarear, portas vão se abrir, e quando você menos esperar, a resposta financeira virá. Dona Maria, lá de Minas Gerais, fez essa oração e recebeu um Pix inesperado no mesmo dia. O testemunho dela é apenas um entre tantos que comprovam o poder dessa verdade. Você pode estar se perguntando, mas isso aí não é coisa de criança? Escrever, guardar papel, repetir em voz alta? E eu te digo, Vini, os maiores sábios da história faziam isso. Reis de Israel escreviam a lei com a própria mão. Jesus falava versículos em voz alta, até quando estava sozinho no deserto. Monges antigos decoravam textos inteiros porque sabiam: a fé entra pelos olhos e sai pela boca. E quando ela sai pela boca, o milagre volta pela mão de Deus. A voz tem poder. Quando você fala, você molda a sua realidade. Quando você escreve, você grava na alma. E quando você guarda, você transforma o invisível em algo tangível. E sabe o que acontece quando você junta a fé, a ação e a constância? O céu se move, portas se abrem, o impossível começa a correr atrás de você.
Tem coisas que a gente só entende quando a alma está em silêncio, quando os barulhos da cobrança, do medo, da vergonha começam a se calar e a única coisa que sobra dentro do peito é um sussurro, um pedido, uma esperança, um Deus me ajuda. E é nesse momento que muita gente encontra o milagre. A verdade é que o que muda a vida de alguém financeiramente não é só trabalhar mais, não é só fazer renda extra, vender coisa na rua, abrir uma lojinha online. Tudo isso é válido, mas nada disso sustenta a prosperidade se o espírito não estiver pronto. Porque a porta da abundância não é aberta por esforço, ela é aberta por fé. Fé de que Deus não quer te ver sufocando em dívidas. Fé de que Jesus já deixou as chaves da prosperidade escondidas em versículos que poucos prestam atenção. Fé de que uma simples atitude espiritual pode ativar promessas que estão estagnadas há anos. Imagine por um instante, Vini, como seria sua vida sem o peso das dívidas. Imagine a paz de espírito de saber que você tem o suficiente e até mais para cuidar da sua família, para ajudar quem precisa, para viver sem a angústia da escassez. Essa não é uma fantasia, é a promessa de Deus para você. Você não precisa mais viver com o medo de não pagar as contas, com a humilhação da falta de dinheiro, com o cansaço de lutar sozinha. A solução está na oração revelada, nos versículos ocultos que hoje foram ativados na sua vida. A urgência é agora, porque essa verdade está na Bíblia há mais de 2000 anos e poucos a viram. Agora que você já conheceu o versículo esquecido e a promessa que ninguém repara quando lê, está na hora de você agir espiritualmente. Não estou falando de simpatia, não estou falando de ritual. Estou falando de uma prática que vem desde os tempos antigos, usada por profetas, reis, discípulos e pessoas comuns. Escrever o versículo, ler em voz alta, guardar no corpo. Isso mesmo. Escreva com a sua mão, leia com sua própria voz, guarde esse papel próximo do seu corpo como um lembrete físico da promessa de Deus. Pegue um pedaço pequeno de papel, pode ser branco, de caderno, sem nada demais. Com sua letra, escreva assim: Salmo 68:19. Bendito seja o Senhor, que dia após dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Agora, leia esse versículo em voz alta. Leia com firmeza, como quem fala para o universo ouvir. Repita pelo menos 3 vezes ao dia, ao acordar, no meio da tarde, antes de dormir. Mas não leia como quem está pedindo, leia como quem está tomando posse, como quem acorda a própria alma com cada palavra, porque palavras são sementes, e quem semeia palavras de fé colhe milagres de abundância. Depois, dobre esse papel, guarde na sua carteira, na sua bolsa ou até na capa da Bíblia. Mas guarde perto, porque toda vez que tocar nesse papel, você vai lembrar: Deus está carregando meu fardo, a salvação financeira está a caminho. Se essa oração falou com sua alma, se você sentiu que algo foi quebrado dentro de você, se você sentiu paz ou um arrepio, é porque Deus está te chamando para dar o próximo passo. A virada de chave que você tanto orou está mais perto do que imagina. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Lá você vai descobrir o conteúdo do livro mais poderoso já revelado sobre riqueza segundo a Bíblia. É como se fosse um mapa escondido que foi decifrado e agora está nas suas mãos. Lá estão os versículos secretos, os códigos da prosperidade divina e os princípios que os homens mais ricos da história aplicaram. Este vídeo pode ser a virada de chave que você tanto orou, mas a escolha de clicar é sua. Clique agora e descubra os segredos ocultos decifrados da Bíblia de como ficar rico, porque fé sem ação é só esperança parada. A sua abundância te espera.